Voltando aqui, pessoal, o nosso último tópico de hoje, da aula 5, que é a transformação de variável numérica para variável categórica. Isso também chama data bean. E, na verdade, apesar de ter mais um tópico aqui no curso, que é a apresentação de resultados, esse tópico de hoje é o último de pré-processamento de dados em si. Tá? Então, depois de hoje, a tua base já está pronta. Então, vamos supor aqui que eu queira transformar a minha variável comprimento do carro, que está em centímetros, em uma variável categórica com 3 categorias, pequeno, médio e grande. Esse número de categorias é arbitrário. Eu poderia definir 2 categorias, 4, enfim, você decide quantas categorias você quer na vida real. Eu decidi por 3 categorias e também tem outra coisa aqui. O intervalo de valores que compreende o que é pequeno, o que é médio, o que é grande, também pode ser arbitrário. Mas aqui a gente vai fazer de uma forma matemática, para a gente ter um resultado homogêneo, tá? Então, vamos pegar lá a variável original. Na verdade, essa aqui é a variável original sem o tratamento de outliers. Então, pode ser que o mínimo e o máximo estejam agora diferentes. E se você for fazer na sua base aí de exemplo, você pode fazer já com a base tratada, não tem problema, até melhor. É que esse material foi feito antes do tratamento de outlier. Então, calcula lá usando a função do Excel o mínimo igual a mínimo e o máximo igual a máximo. Tendo o mínimo e o máximo, você vai calcular a amplitude, que é igual ao máximo menos o mínimo. Então, 528,32 menos 367,03, 161,29. Como eu decidi por 3 categorias, eu divido a amplitude aqui total, que eu encontrei, por 3. E acho 53,763. Acontece aqui que, como a gente está definindo faixas, classes de valores, é necessário que todos os carros, todos esses valores, todos os comprimentos estejam em alguma faixa. E como tem a questão do intervalo aberto, fechado, fechado, aberto, acaba que se eu não fizer isso aqui, algum carro pode ficar de fora, tá? Então, aqui a gente arredonda sempre para cima. Mesmo que isso fosse 53,1, você poderia arredondar para 54, para garantir que todos os casos estejam em alguma das 3 categorias, das 3 faixas de valores. Então, a gente calcula os limites superiores de cada classe. O limite inferior vai ser o menor carro, o carro de comprimento menor é 367,03, esse é o menor valor. Como eu vou usar aqui intervalo aberto, fechado, eu tenho que colocar como meu limite inferior da primeira classe um valor um pouquinho abaixo desse, para esse poder estar dentro. Então, eu vou arredondar já tudo, porque aí fica melhor de trabalhar com números inteiros. Vou colocar 367, tá? Porque é bem próximo e um pouco menor. 367 mais 54, que é a amplitude de classe, 421. Então, 421 é o limite superior da classe pequeno e o 367 é o limite inferior dessa primeira classe, que é a categoria pequena. Como é uma variável contínua aqui, o valor do limite superior da primeira classe é igual ao limite inferior da segunda. E o limite superior da segunda é o limite inferior da terceira. Então, mas aqui a gente vai estar considerando o intervalo aberto, fechado. Então, se eu tiver algum 421, ele vai entrar aqui. Agora, se eu 421,001, aí ele já entra aqui. Então, na segunda classe, 421 mais 54, que é a amplitude de classe, 475. E a última classe, 475 mais 54, 529. Com isso, eu tenho as minhas 3 categorias e as faixas de valores de cada uma. Agora aqui eu coloquei A, de tanto a tanto. Quando a gente coloca assim, de tanto a tanto, a gente está supondo fechado, fechado. Ele já era fechado no limite superior. Então, para eu fechar no limite inferior, e como eu tenho 3 números aqui depois da vírgula, 3 decimais, eu vou colocar 367,001.
ao invés de 367 puro. Então, essa primeira faixa aqui, essa primeira categoria pequeno, ela engloba carros que tem tamanho de 367,001 até 421. A média de 421,001 até 479. E a grande de 475. E a grande de 475,001 a 529. Feito isso, eu tenho que lá no Excel, ao lado de cada célula aqui, colocar o que ela é, pequeno, médio ou grande. Então, a gente pode usar para isso a função C. Como eu tenho 3 categorias, vai ser um C aninhado. Então, se o valor for menor que 421, então pequeno. E aí, se eu quiser escrever com palavras, com caracteres, letras, vai ser entre aspas. Se ele não for menor igual, aqui tem que ser menor igual, tá? Porque é fechado. Se não for menor igual a 421, ele pode ser menor igual a 475. E aí seria médio. E se ele não for nem pequeno nem médio, ele é um carro grande. Só que qual é o problema de você usar palavras, usar letras? É porque várias técnicas de processamento de dados, de análise de dados, elas não aceitam isso. Então, ao invés de usar pequeno, médio e grande, eu poderia usar 1, 2, 3. Porque isso é uma variável categórica ordinal. O médio é maior que o pequeno, o grande é maior que o médio. Então, eu tenho uma ordem aí. Então, lá no nosso arquivo, ao invés de pequeno, médio e grande, eu vou usar 1, 2, 3. Então, agora, indo para o Excel, eu vou manter a variável comprimento aqui. E aqui do lado, vou inserir uma nova variável. E vou chamar isso de comp categórico, compcat. Essa formatação aqui é por causa da condicional que a gente tinha feito para substituir, para identificar valores faltantes. Então, eu posso marcar isso tudo aqui para poder voltar à cor original. Formatação condicional, limpar a regra das células selecionadas. Pronto. Aí agora eu vou fazer o meu C aqui. Deixa eu só pegar lá o valor que eu não anotei. 421, 475. Então, eu vou abrir aqui um pouco para melhor aqui. Aumentar aqui para ver melhor. Então, aqui vai ser o seguinte. Igual a C. Se esse valor for menor ou igual a 421, então é a primeira categoria, é o carro pequeno. Eu não vou chamar de pequeno aqui, eu vou chamar de 1. E como é um número, não precisa de aspas. Caso contrário, se ele não for menor ou igual a 421, mas se ele for menor ou igual a 475, então ele é médio. E se ele não for nem pequeno nem médio, então ele é grande. Então, eu estou chamando pequeno de 1, médio de 2 e o grande de 3. Eu não fechei parênteses suficiente. Isso ele corrige para mim, tá? 3. Aqui não tem decimal, é número inteiro. Posso colocar assim. E agora dou um duplo clique para ele fazer o auto-preenchimento. Então, estamos aqui até o final. Deixa eu sempre gosto de dar um F2 para ver se foi direitinho. Ok, tá tudo aqui certinho. Vou ordenar aqui agora pelo ID, tá? Porque não estava antes. E como eu não fiz um colar especial fórmulas, ele levou a formatação inteira. Se eu quiser corrigir isso, clico aqui em algum que tem a formatação, vou no pincel e vou nele. Só tenho que tirar aqui decimal, tá aqui número, e tirar decimal. Pronto. Feito isso, já tenho a minha variável numérica transformada em variável categórica. Às vezes isso é útil na análise, tá? Em estatística a gente prefere sempre trabalhar com a numérica, mas às vezes você precisa categorizar a variável. Aí no caso você faz isso. E aí a última coisa é atualizar o dicionário de variáveis. Então eu vou pegar aqui um dicionário
que seja das variáveis originais, não daquelas normalizadas, tá? Então, esse da aula 4 era um caso desse, mover ou copiar, criar uma cópia. Tem sempre que clicar em criar uma cópia, senão você perde o arquivo. Perde a planilha, aliás. E aqui, aula 5. Vou botar aqui os dois da mesma cor para poder destacar, cor da guia, um amarelo aqui, pronto. Ficou bem ruim, né? Enfim, aí depois você escolhe alguma que você acha adequada, tá? Esse aqui melhorou. E aí agora a gente vai organizar isso. Então, as variáveis aqui, algumas viraram dummy, outras foram transformadas para categoria, ou essa que foi transformada para categoria, essa que foi transformada para 2 e 4. Então agora a gente ajeita isso aqui. Marca continua. Tipo de combustível mudou. É uma variável categórica. E aqui ela é 0 e 1. Onde o 1 é gasolina e o 0 é diesel. Mas aí o tipo mudou. Agora são duas novas variáveis. Então, ao invés de tipo aqui, vou inserir uma linha. Vou botar aqui gasolina e diesel. Então, aqui eu vou chamar de dummy, variável dummy, ou binária, tá? Sum não, dummy. Pode ser binária também. É que eu tô acostumada a chamar de dummy, né? Ok, binária. Descrição, tipo do combustível, gasolina. E aqui, tipo do combustível, diesel. E aí, como é binária, vai de 0 a 1. Opa. Deixa eu corrigir isso aqui, tá bom. Outra que foi aqui, número de portas, a gente já tinha trocado para 2 e 4, né? Então tá tudo certo aqui, 2 e 4. Comprimento, agora tem essa compcat. Então, abaixo do comprimento, a outra variável aqui, compcat. E aqui, nada. Ela não é binária, ela é categórica. E aqui é comprimento do carro também. Tem um mínimo e um máximo ali, porque são categorias. Eu posso botar ou não, porque ela é categórica. Mas, enfim, como tem um número digitado lá, eu vou colocar só para não ficar isso aqui vazio. E aqui na categoria, aí sim, 1. Vou aumentar aqui para 1 é igual a pequeno. Alt Enter. 2 igual a médio. Alt Enter. 3 igual a grande. Ou então, se você quiser, pode botar também entre parênteses. 1 pequeno. 2 médio. Tanto faz, tá? Aqui são duas formas aí de você fazer. Diminui aqui essa fonte, né? Para poder caber aqui na tela. E o resto continuou igual. Então, o que pode mudar aqui é o mínimo e o máximo dessas outras. Para eu conferir, e outra coisa é a ordem aqui, o número. Marco os dois e faço o auto-preenchimento. Agora temos 14. Então, aqui, só se você quiser conferir esses outros números, mas como esse foi da última base, não tem problema, deve estar tudo certinho. Calcula os mínimos e os máximos e veja se está batendo. Tá? Como eu peguei lá da última, que já estava atualizada, tá tudo certinho. Então, foram só as alterações das dummies e da variável categórica aqui. E aí, com isso, a gente salva aqui. Temos a nossa base de dados e o nosso dicionário de variáveis atualizado. Uma coisa também que eu gosto de fazer, essa base aqui, deixa eu ver se ela tem fórmula ainda. Tem aqui, né? Não é o ideal.
O ideal é a base de dados não ter função nenhuma, não ter fórmula nenhuma. Então, uma coisa legal, você pode fazer isso de uma outra maneira, mais inteligente, que é fórmulas, mostrar fórmulas. Assim ele mostra a base inteira. Então, eu só tenho fórmula, na verdade, aqui. O ideal é você copiar, Ctrl C, e colar especial valores. Eu não vou fazer isso porque eu vou disponibilizar essa base e aí você vai ter acesso a essa função aqui. Tá? Mas depois você copia e cole como valores. Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, porque a planilha do Excel é muito grande. E às vezes a gente esbarra e vai lá para o final. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é marcar as colunas lá em cima da letra dela, do nome dela, com o botão direito ocultar. O mesmo para as linhas aqui. Porque se essa minha amostra não vai aumentar, eu não preciso ficar com isso. A não ser que eu queira calcular mínimos e máximos, enfim. Mas aí eu posso reexibir. Então, eu posso fazer aqui, marcar da primeira linha, Shift Enter, setinha para baixo, tem que ser rápido, senão ele não vai, ocultar. Ok. E aí pronto, estamos com a base de dados limpa. E na dicionário já tinha feito isso. Posso ocultar ainda mais aqui. É que eu deixo isso aqui para os mínimos e máximos, tá? E aí eu tenho aqui o arquivo pronto. Então, na verdade, todas essas planilhas se resumiriam no arquivo final a esses dois. Mas como eu tenho aqui também a normalização pelo padronizado e pelo minimax, eu vou deixar essas planilhas aqui também. Mas a final é essa aqui. Vou colocar aqui como ela é a última. Agora sim vou colocar uma cor da guia que destaque. Então a cor preta aqui indica que ela é o nosso resultado final. Salvou e pronto.